querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos ao culto de adoração ao Senhor. A minha saudação a você, amiga e amiga que estão conosco aqui nesse culto. Que Deus abençoe sua família grandemente, abençoe você e a sua vida, que Ele ilumine os seus planos para que você possa estar cheio do Espírito de Deus e que todas as coisas possam sair de acordo também com a vontade do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe você. Nós estamos tendo aqui agora a oportunidade de orarmos a Deus, de buscarmos o Senhor. O tema de hoje é lembrai-vos, lembrai-vos. Será que tem coisas que precisamos lembrar e coisas que precisamos esquecer? Queremos trabalhar este tema hoje. Por isso, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, amado Pai, nesse instante, ó Deus, entregue em tuas mãos os teus filhos que estão comigo estudando a tua palavra. Que o Senhor possa os transformar, os abençoar e os capacitar. Pedimos, ó Deus, que a tua iluminação do Espírito Santo nos faça estar mais perto de ti, mais grato, Senhor, pelo teu poder, pelas tuas muitas misericórdias. Louvado seja o teu nome por tudo que tu és e que o Senhor continue efetuando maravilhas em nossa vida e na vida daqueles que são nossos amigos e irmãos que estão conosco nesse culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. O que eu queria convidar você para nós estudarmos agora um tema que se encontra em Isaías capítulo 43, o versículo 18. Não vos lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas? Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Interessante esse texto porque ele nos fala sobre a importância de lembrarmos de algumas coisas e a importância de esquecermos também de algumas coisas. Você já notou que nós temos a tendência de lembrar daquilo que é para esquecer e esquecer aquilo que precisamos lembrar? É importante, você já se esqueceu alguma vez de uma coisa muito importante que você deveria se lembrar? Ou, ao contrário, eu quero levar você a entender comigo o povo de Israel. O povo de Israel era um povo que precisava lembrar do que Deus tinha feito por eles. Precisava lembrar do poder, do transformação, da libertação que o grande Deus tinha feito na vida deles quando os tirou da terra do Egito. E o interessante, meus queridos irmãos, é que existem coisas que precisam ser esquecidas. Por exemplo, esse texto nos diz que tem coisas que precisam ser esquecidas. Eles precisavam esquecer das glórias do passado e precisavam crer que o Deus poderoso que eles estavam sendo guiados, por quem eles estavam sendo guiados, iria também fazer maravilhas na vida deles no futuro. O povo agora já estava em Canaã e tinha agora um profeta, o profeta Isaías, como aquele que os orientava, e Isaías diz para eles: olha, vocês precisam esquecer o passado, precisam parar de viver apenas com as glórias do passado, vocês precisam crer que eu posso fazer maravilhas na vida de vocês, maiores do que eu fiz no passado. Há um ditado que diz assim: não permita que o seu passado seja o seu opressor, mas sim que o seu passado seja o seu professor. Tem coisas que precisam ser esquecidas e eu quero levar você para o estudo bíblico aqui na Palavra de Deus sobre esse assunto. 2 Coríntios 5, verso 17, ali nos diz assim que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura e as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É preciso não dar credibilidade ou crédito às coisas do passado, aquilo que aconteceu na sua vida antigamente. É importante que você dê crédito ao que Jesus fez em ti e testemunhe dessa transformação, dessa bênção que tem em sua vida agora, no hoje, atualmente, para que pessoas sejam abençoadas mediante o teu testemunho. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos esquecer algumas coisas, principalmente esquecer as nossas derrotas, o nosso passado, e permitir que ele seja apenas um professor e não um opressor que nos afete com respeito à pregação do Evangelho. Quero levar você também, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 18. Agora, há algumas coisas que a Bíblia diz que nós precisamos lembrar. Do que precisamos lembrar? Deuteronômio, capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz assim, 7:18. Delas não tenhas temor, lembra-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Se você ler também o capítulo 8, versículo 2, diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. O texto está dizendo que nós precisamos lembrar de como Deus livrou o povo
do faraó. Lembrar de como Deus encaminhou, protegeu, direcionou aquele povo por meio do Egito, fazendo milagres e maravilhas tremendas para que aquele povo entendesse o Deus que estava guiando eles era um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus cheio de força, um Deus cheio de vigor, cheio de amor para com aquele povo. Então nós precisamos esquecer as glórias do passado e entender que Deus quer fazer muito mais por nós agora. E precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, que Deus é o nosso Criador, que Deus é aquele que é o nosso mantenedor, que Deus é o Deus que transforma, que Deus é aquele que dá a sua graça para regenerar nossa mente e nos fazermos então obedecer os seus mandamentos, nos dando capacitação e amor para que consigamos entender a palavra de Deus com amor. Agora os textos não param por aqui. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12, abra sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo. Ainda tem um texto interessante aqui com respeito a lembrarmos daquilo que é realmente útil em nossa vida. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 12, que diz assim: Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos prodígios dos juízos dos teus lábios. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, e você e eu precisamos lembrar do que ele tem feito em nossa vida, para que ele possa ser uma bênção em nós e através de nós, através de nós. Por isso, meu querido, assim como tem coisas que têm que ser lembradas e coisas que têm que ser esquecidas, eu pergunto para você, o que você precisa esquecer? Você precisa esquecer uma mágoa, alguém que te fez um mal terrível? Ou você precisa esquecer das bênçãos do passado e lembrar que Deus pode fazer bênçãos maiores, pode efetuar maravilhas na sua vida maiores do que aquelas que aconteceu no passado? Há o ditado, ou melhor, o texto da irmã Ellen White, onde ela diz o seguinte: não precisamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos como ele nos guardou, como ele nos protegeu, como nos abençoou no passado. Porque da mesma forma que ele nos abençoou no passado, ele vai nos abençoar no futuro. Amém? Você crê nisso? Eu creio piamente nisso e tenho certeza que se você crê nisso, a sua vida se tornará mais eficaz, mais eficiente, mais cheio de vida, mais cheio de amor. Agora, olhem só, a Bíblia tem vários textos que falam sobre lembrar de algumas coisas importantes. E eu convido você a abrir aqui Lucas capítulo 23, verso 42, um texto conhecido de muitos. Você conhece esse texto diz assim: e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quem está falando isso aqui é o ladrão que está na cruz. Ele diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Tem muitas pessoas que, ao comentar esse texto, entendem que esse texto é um texto difícil. Algumas complicações teológicas dentro desse texto para algumas pessoas. Eu não vou entrar tanto no mérito, mas é interessante que o texto diz assim, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz o que para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, será que naquele dia realmente aquele homem foi para o paraíso? Primeiro, há uma dúvida. Ele foi no paraíso sem antes ter sido batizado? Porque a Bíblia diz lá em Marcos 16, verso 16, que quem crê e for batizado será salvo. Aquele homem creu, aceitou, mas não foi batizado, será que ele vai ser salvo? Se nós pensarmos que apenas uma pessoa pode ser salva se for batizado, nós estaremos muito equivocados de qual a forma que Deus salva as pessoas. Primeiramente, precisamos entender o que ele fala sobre o batismo. Primeiro, Jesus ele foi batizado para nos dar o exemplo. Segundo, Jesus ele foi batizado para cumprir toda a justiça e para cumprir também as 70 semanas, onde dizia que no final das 70 semanas, ungido príncipe, o príncipe seria ungido, Jesus é o príncipe, deveria ser ungido em seu batismo, para cumprir esse evento das 70 semanas, ele então se batiza. E um terceiro ponto é que Jesus também se batizou para ser o nosso substituto. E agora aquele homem aceitou a mensagem, não teve tempo de ser batizado e Jesus prometeu para ele a salvação. Agora, o interessante é que esse texto aqui, no original, ele não está escrito da forma que está aqui no texto, ao ser traduzido, eles não colocaram a vírgula no local errado, no local certo, onde diz, verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
O hoje representa o dia em que Jesus estava falando, e não o dia que ele viria, ou o dia que ele estaria no paraíso. Porque o texto diz, no original, assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo: hoje eu afirmo para você, jovem, quando eu vier no meu reino, você estará comigo, você vai ser salvo. Era isso que Jesus estava dizendo. Agora, o interessante é quem era esse homem. Não temos aqui na Bíblia o nome desse homem que fala com Jesus, mas o interessante é que no livro de Apócrifo de Nicodemos, o capítulo 4, capítulo 9, versículo 4, nos diz que esses homens que estavam ali crucificados ao lado de Jesus, um chamava Dimas e o outro se chamava Gestas. Esse que se chamava Dimas foi o ladrão que se arrependeu, porque a Bíblia diz que os dois estavam ali afrontando Jesus. A Bíblia diz isso. Mas então, de repente, esse ladrão se arrepende e começa a entender que aquele realmente era o Filho de Deus e aproveita a oportunidade para buscar ao Senhor. Ele se arrependeu. Agora, ele não foi para o céu no mesmo dia. A Bíblia diz aqui em João que Jesus, ele mesmo não foi ao céu naquele mesmo dia, quando ele se encontra com Maria no domingo pela manhã e diz: Maria, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, se ele não tinha subido ao Pai, ainda que era domingo de manhã, nem tampouco ele tinha ido na sexta-feira, por isso naquele dia ele não estaria com o ladrão no paraíso. Outra coisa também, que a Bíblia descreve que as pessoas não morriam imediatamente na cruz. Jesus foi uma exceção. Aqueles homens não morreram na sexta-feira. Quando você lê o relato, a Bíblia diz que os soldados vieram para quebrar as pernas daqueles que estavam na cruz. E quando chegaram perto de Jesus, ali no pôr do sol, já estava quase dando o sábado, eles viram que Jesus estava morto e não quebraram-lhe as pernas para se cumprir a profecia que nem o osso do seu corpo seria quebrado. Ao caminhar então para os que estavam ao redor, que eram os ladrões, eles então quebraram as pernas deles, o tiraram da cruz e colocaram na cadeia. É assim que o texto bíblico diz. Então, naquele dia, Jesus não foi ao céu, e naquele dia também o ladrão não morreu, ele não foi ao céu. Ou então, um ponto interessante aqui, que o ladrão mudou de ideia. Mas o que o ladrão disse para Jesus? Isso mesmo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós precisamos lembrar que Deus, ele se lembra de nós. Deus, ele sempre se lembra de nós. Agora, um ponto interessante também, meu querido irmão, que precisamos entender, é o que Deus disse. A palavra lembra-te aparece em outro texto na Bíblia. O que Deus disse para nós. Êxodo 20, versículo 8, ele diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Agora, o sábado não foi descrito apenas nos 10 mandamentos. Estou lendo Êxodo 20, onde está aqui a referência dos 10 mandamentos. A palavra lembra-te aparece também ali no primeira semana, onde Deus cria os 6 dias, em 7 dias ele cria tudo, e no 7º dia ele descansa, ele descansou, abençoou e santificou. Quando a Bíblia diz que santificou, significa que ele separou para um propósito santo. A Bíblia descreve algumas coisas como santas. O dízimo é santo, o casamento é santo e o sábado é santo, não é? Interessante, você sabe como descrevemos um dia? O dia é uma volta da Terra em torno de si mesmo. Agora, o mês, como contabilizamos um mês? O mês é a volta da Lua em torno da Terra. Quando a Lua dá uma volta inteira por sobre a Terra, ou ao redor da Terra, nós então temos um mês concreto. Agora, como entendemos então um ano? Um ano é quando a Lua, ou melhor, é uma volta da Terra em torno do Sol. 365 dias demora para dar a volta. Agora, e a semana? Que elemento da natureza astronômica que mostra uma semana? Os astrônomos dizem que a semana é uma invenção da religião. Mas não, a semana foi instituída por Deus, onde ele fez todas as coisas. Você deve recordar da Revolução Francesa, aonde as pessoas resolveram colocar semanas de 10 dias e nem mesmo os animais aguentavam o trabalho, porque o corpo do ser humano tem um ciclo semanal onde ele precisa de descanso, então Deus instituiu o sábado, ele diz, lembra-te, e se ele disse lembra, é porque ele sabia que nós poderíamos esquecer. Então, quando eu e você estamos à porta do sábado, com um pôr do sol, adorando a Deus, nós então lembramos o quê? Lembramos de que Deus é o nosso Criador, que Deus está conosco, quer revigorar as nossas energias.
O sábado nos lembra que nós não foemos do macaco, que nós viemos de uma evolução, que nós somos criados por um Deus poderoso. É isso que Deus diz para nós. Se todas as famílias que estão na terra se lembrassem do sábado e passassem a obedecer esse dia, guardassem esse dia, teríamos menos famílias destruturadas, menos famílias destruídas, porque o sábado é o dia de estar com Deus, mas é um dia de estar com a família, é um dia de adoração, mas também é um dia de relacionamento, é um dia onde as pessoas aprendem a maneira correta de se viver. Então, lembra-te. O que o ladrão disse para Jesus? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Deus disse no Êxodo 20, verso 8? Lembra-te do sábado para santificar. Agora, o que Salomão disse lá em Eclesiastes 12, versículo 1? Você lembra? Olha comigo lá, abra o texto. Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios. No final de sua vida, ele também escreveu Eclesiastes. Eclesiastes é a história de um homem sábio que já tinha decepcionado com todas as coisas que esse mundo poderia oferecer. E ele então apresenta aqui, não é? Algo muito interessante para nós. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Olhem só que interessante, Salomão tinha vivido muito, na sua juventude ele escreve o livro Cântico dos Cânticos, na sua meia-idade ele escreve então o livro dos Provérbios, Provérbios de sabedoria. E no Eclesiastes, quando ele experimenta tudo, ele agora diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando eu pego Provérbios para ler, eu acho muito interessante, mas quando eu pego Eclesiastes, eu vejo um velhinho, um homem que já tinha experimentado tudo na vida, dizendo assim, olha meu filho, jovem, o que você quer da vida? O que você quer? Você quer um carro? Eu já tive todos os carros que eu queria. Você quer mulheres? Eu já tive todas as mulheres que eu queria. Você quer riqueza? Eu tive toda a riqueza. O que eu vi, eu tive. E deixa eu dizer uma coisa para você, tudo é vaidade. Você é jovem, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, no dia da juventude tua. Tem muitos jovens por aí usando o seu vigor da juventude para viver em baladas, em festas, usando o seu corpo para se divertir ou para divertir a outros. Lembra-se que Deus, nos dias da tua mocidade, porque se você utilizar a sua saúde, a sua inteligência, o seu vigor para louvar o Senhor, com certeza isso será muito mais especial para o nome de Deus. Com certeza você vai poder louvar o nome de Deus. Você está lembrando do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembre-se, você vai ficar velho, assim como Salomão. E Salomão disse, olha, todas essas coisas que você, como jovem, está experimentando no mundo, eu experimentei, não me trouxeram felicidade, me trouxeram vazio, tudo é vaidade. Agora, existe uma coisa que é a conclusão de tudo, é lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, não é? E no finalzinho diz, de tudo que você tem ouvido, a conclusão é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever do homem, isso está escrito no versículo 13. Olhem só, Jesus, ou melhor, o ladrão da cruz, disse para Jesus o quê? Lembre-te de mim quando vier o seu reino. O que Deus disse em Êxodo? Lembra-te do dia de sábado para santificar. O que Salomão disse para nós? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, olhem só, aí em Lucas, nós já lemos lá Lucas 23, mas agora vamos ler Lucas 17, o que Jesus disse? Lucas 17, o versículo que eu quero ler com vocês. Lucas 17, 32. Lucas 17, 32. Diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher de Ló? Quem foi a mulher de Ló? Jesus está dizendo para nos lembrarmos dessa mulher. Você se lembra, por acaso, quem foi Jó? Vamos contextualizar aqui a história de forma rápida para você entender. Não é? Quem foi Ló? Ló, ele tinha um pai, o seu pai morreu e ele foi morar com seu avô. E uma história triste é que o pai dele morreu quando ainda o seu avô era vivo. Coisa triste, não é, meus irmãos? Um pai ter que sepultar um filho. Nós estamos acostumados a ver os filhos sepultando um pai, mas a Bíblia dá a ênfase aqui quando um pai está ainda vivo e tem que sepultar os seus filhos. Ela dá ênfase porque essa não é a ordem natural das coisas. Que tristeza é as pessoas que têm que sepultar um pai, ou melhor, sepultar um filho. É normal o filho sepultar o pai, mas já parou para analisar a dor tremenda? Parece que o coração vai
se abrir, se partir realmente a dor de um pai que tem que sepultar o filho. Então Ló, ele perdeu o pai e foi morar com o avô. Depois o seu avô morreu também, ele agora ficou sem pai e sem avô e foi morar com o tio Abraão. E ele agora era um jovem rico porque tinha pegado a herança do seu pai, tinha também herança do seu avô. Era difícil naquela época, não era normal existir um jovem com riquezas, mas ele tinha riqueza devido a esse infortúnio de ter perdido os seus entes queridos. E agora ele vai morar com seu tio Abraão. E você e eu sabemos da história, ele sai da terra, da sua parentela, junto com seu tio, né? E Deus disse que iria mostrar uma terra para Abraão e ele vai junto com seu tio. Só que acontece uma coisa, de acordo ali com Gênesis, há uma briga entre os servos de Abraão com os servos ali também de Ló. Um servo de Ló, certa vez, vem das campinas, que estava trabalhando, feliz, alegre, cantando, chega no arraial e diz: olha, eu estou feliz, eu achei um poço atrás daquela colina. E aí, de repente, o outro: ei, aquele poço que está lá já é meu, eu encontrei ele primeiro. Você está vendo que até carpia ao redor daquele poço, ele é meu. E aí começou um conflito entre os servos e Abraão, para poder parar as circunstâncias, para não dar lugar à ira, nem às brigas ali no meio do arraial, ele disse: nós precisamos nos separar, porque Abraão sabia, se tem um lugar que não pode ter problemas, aonde, meus irmãos? Isso mesmo, na família. Se tem um lugar onde não deve ter brigas, intrigas, é na família. Nossa família deve ser um lugar de alegria. Nós vivemos uma vida difícil no mundo, trabalhando, convivendo com muitas coisas ruins. Família deve ser um local onde nós voltamos para ter paz, para termos alegria. Por isso, família não é lugar de briga. E Abraão, sabendo disso, ele agora separa-se do seu sobrinho. E o interessante é que ele dá a oportunidade para que o seu sobrinho escolha o local, né? Abraão resolve que eles deveriam se dividir. Agora Ló escolhe, em vez de dar a oportunidade para o seu tio. Quem era o mais velho? Era o tio. Devemos respeitar os mais velhos. Quando você entra em um ônibus que tem ali uma cadeira, você se senta, mas tem um velhinho, uma pessoa mais idosa, da terceira idade, o que você faz? Isso mesmo, você dá o seu lugar para aquela pessoa, por questão de educação. O que Ló fez? Ló não fez isso, ele não deu oportunidade para o seu tio escolher. Ele escolheu, e a Bíblia diz que ele escolheu os lugares mais belos, um lugar que parecia o Éden, o lugar mais verde, o mais bonito, e ele foi morar em Sodoma. E você conhece a história que Sodoma é um lugar perverso, né? Ele escolheu o que agradava os olhos, mas não olhou para aquelas coisas que aquele povo fazia naquele local. As pessoas da cidade eram más, eram perversas, e Ló estava ali, e a cidade seria destruída por Deus, e Deus então envia 2 anjos. Os anjos então chegam àquela localidade, àquela cidade, para tirar de lá aquela família. E ele adverte a família a sair depressa, mas eles têm dificuldade. O povo daquela cidade viu que tinha 2 homens entrados na casa de Ló e bate na porta de Ló e diz: olha, manda esses homens para cá para que nós abusemos deles. Abusemos dele. Olha só, um povo, né, totalmente perverso. E aí aquele povo queria abusar daqueles homens. Olha só qual a condição perversa que estava Sodoma e Gomorra. Então, o que Ló diz? Olha, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocá-las para fora, vocês fazem delas o que vocês quiserem, mas esses homens são meus hóspedes e vocês não vão tratá-los mal. Naquela época existia assim um carinho muito grande, a hospitalidade era praticada por essas pessoas de uma forma muito intensa, né? E eles cuidam então daqueles que estavam dentro de sua casa e eram anjos. E de repente, vendo aquela situação toda, Ló se demorava a sair, os anjos pegam eles pelas mãos e diz: olha, não olhem para trás, porque a cidade vai ser destruída, eu vou salvar vocês. E levam-nos para fora. Só que você se lembra que de repente, então, o que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló olha para trás e vê uma estátua de sal. Eles tinham saído de Sodoma? Sim, eles tinham saído. Mas Sodoma não tinha saído dela. Ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. O que Jesus está dizendo? Lembra da mulher de Ló. Olha só que interessante, meus queridos. O ladrão da cruz diz para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O próprio Deus disse no início e também disse nos 10 mandamentos: lembra-te do teu, lembra-te do sábado para santificar. O que Salomão disse?
Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade. O que Jesus disse? Lembrai-vos da mulher de Ló. Com certeza tem coisas que precisamos lembrar e há coisas que precisamos esquecer. Vamos terminar aqui com o pedido do ladrão, não é? Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Por acaso Deus se esquece de alguém? Hein, meu irmão? Uma pergunta para você pensar. Deus se esquece de alguém? Existe uma fábula antiga de que certa vez uma mulher estava com um bebê no colo, passando diante de uma caverna, né? E uma porta sobrenatural ali abriu e ela entrou e disse para ela assim: pega o que você quiser. Tinha muitas riquezas dentro daquela caverna, mas não se esqueça do que é mais importante. E aquela mulher então entrou na caverna, né? E de repente ela viu várias coisas preciosas, ela deixou o bebê no colo, começou a pegar aqui coroas de ouro, rubis, pérolas, e a voz falava com ela: pega depressa, mas não esqueça do mais importante. E de repente a parede ia fechando e se fechando, ela pegou o que podia, saiu rapidamente, a porta se fechou. O que ela esqueceu lá? Esqueceu o bebê, esqueceu o mais importante. Querido irmão, será que eu estou falando para alguém aqui que por acaso tem esquecido o que é mais importante na sua vida? Não se esqueça do mais importante. Tem você se lembrado de muitas coisas e esquecido de Deus? Deus não se esquece de ninguém. A gente, às vezes, não se esquece, na verdade, de algumas coisas, mas Deus não se esquece de nós, né? É interessante que a gente, às vezes, não se esquece daquilo que tem que ser esquecido. Por acaso, você briga com uma amiga e depois de 10 anos se encontra com ela. O que você lembra? Você lembra logo daquelas palavras que ela te ofendeu. O que devia ser esquecido não é esquecido, né? Lembra do que não era para lembrar e não se esquece o que tem que ser esquecido. Um certo pastor, certa vez, chegou numa cidade e ao ser apresentado para a igreja, de repente um irmão disse assim: pastor, você tem que conhecer uma irmã aqui da igreja. Essa mulher, ela fala com Deus, ela é muito espiritual, ela fala com Deus. O pastor disse: eu tenho que conhecer essa irmã. Em um certo culto, novamente, ele encontra ali aquela irmã e diz: olha, irmã, eu já ouvi falar da senhora, é verdade que a senhora fala com Deus? Sim, pastor, eu tenho intimidade com Deus, eu falo com o Senhor e Deus fala comigo. Olha, irmã, se a senhora fala com Deus realmente, eu quero ver se isso é verdade. Antes de estudar teologia, antes de ser pastor, eu cometi um erro, um pecado muito grave, que até hoje me assola. Eu não sei por quê, mas até hoje esse pecado me assola. Se você realmente fala com Deus, converse com Deus, e se você é uma mulher de Deus mesmo, Ele vai revelar para você esse pecado que eu fazia. Pergunta para Ele qual era esse pecado que eu tinha. E um certo dia, depois de uma semana, o pastor voltou novamente naquela igreja, depois de pregar e estando ali, cumprimentando os irmãos na porta, ele cumprimentou aquela irmã e disse: ei, irmã, e aí, Deus disse para você qual o pecado que eu cometi na minha juventude, que me assola até hoje? Então a mulher disse: ah, pastor, sim, Deus falou comigo, mas ele mandou ler um texto bíblico com você. E esse texto bíblico está em Isaías 43. Eu quero ler com você o texto bíblico que essa mulher leu para aquele pastor. Está em Isaías 43, verso 25. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só, Deus não se lembra do seu pecado, não lembra, pastor, do seu pecado. Por isso, não fique lembrando dele, porque Deus já se esqueceu. Foi o que a mulher disse. Que história interessante, que história maravilhosa. Deus, ele não se lembra do nosso pecado. Ele diz lá no livro de Miqueias que ele pega o nosso pecado e lança nas profundezas do mar. Existe um lugar na terra conhecido, o lugar mais profundo, que é a Fossa das Marianas. É como se ele jogasse ali os seus pecados e colocasse uma plaquinha assim: proibido pescar. Ele não se lembra mais do seu pecado. Deus não se lembra do seu pecado. Deus se lembra do pecador, mas não se lembra do seu pecado. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus, ele não se esquece de você. O que ele esquece é do seu pecado. E aqui mesmo, Isaías 49, o versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não nos esquece, Deus não se esquece de nós, Deus não se esquece de você. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda que Deus nunca se esquece
de nenhum de nós. Que Deus abençoe você e que você também não venha esquecer de Deus. Tem você por acaso esquecido de Deus? Ele não se esquece de você. Ele não se esquece das suas dificuldades. Ele está aí contigo, te abençoando, te fortalecendo, te removendo das aflições. Agora você tem esquecido os mandamentos dele? Tem esquecido fazer a vontade de Deus? Se você é uma pessoa que não tem ido na igreja muito, não é porque você se esqueceu de Deus, mas você está no caminho para se esquecer. Se você tem orado pouco, seus filhos não te veem mais de joelho adorando ao Senhor, buscando a Deus, não é que você esqueceu de Deus, mas você está no caminho. Se você parou de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, não é que você se esqueceu de Deus, mas você está no caminho. Lembra de uma coisa, meu querido irmão, mesmo que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, Deus está dizendo, eu nunca, jamais me esquecerei de você. Esqueça, meu querido irmão, daquilo que você precisa esquecer, mas nunca se esqueça daquilo que você precisa lembrar. Lembrai-vos, lembrai-vos daquilo que Deus fez por você. Você se lembra e quer continuar lembrando e quer continuar colocando em prática na sua vida esses princípios? Se foi escrito para lembrar, é porque realmente nós precisamos dessas coisas. Por isso, nesse instante, eu quero orar por você e quero que você feche seus olhos e vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos do perdão que foi concedido a Pedro. Nós sabemos também, ó Deus, que nós precisamos da graça que foi concedida a Paulo. Nós também sabemos, ó Deus, que nós precisamos da sabedoria que foi concedida a Salomão. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos de um coração novo que foi concedido a Davi. Entanto, ó Deus, nós sabemos que precisamos de todas essas coisas, mas nesse momento nós queremos pedir ao Senhor que nos lembra-te de nós quando vieres no teu reino. Lembra-te desses teus filhos, de cada um de nós, para que possamos estar salvos na tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Que Deus abençoe você. Foi um prazer estar com você nesse momento e que Deus ilumine a sua vida, a sua família e até o próximo culto. Um abraço a todos vocês.